Sem dúvidas, com determinação, com experiência e com pitadas de hack, você vai encontrar a vitória para essa guerra. Império Humano, Harauardo, Dumodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Souldo Atonrai, Alicization, War of Andawardo, episódio de número 30 do Total Saga Alicization, de número 6, a parte 2, um episódio que, resumido em uma palavra, épico. É isso que eu posso dizer, porque enredo, história, trilha sonora, animação, ele conseguiu cumprir todos os quesitos, na minha opinião, nesse episódio. E esse foi apenas o primeiro episódio, foi apenas o início das batalhas da guerra, foi aquele aquecimento. Isso nem foi as batalhas principais, para você ter ideia. Então pensa quando for uma batalha principal envolvendo, por exemplo, Berikuri, envolvendo Arisso, porque daí vai ser outro nível, meu amigo. Mas o que eu posso dizer é que esse episódio, ele tem várias coisas legais, que eu vou ressaltar o que eu achei, como foi o que eu gostei, porque ele aborda vários sentimentos, determinação, medo, ele também aborda... E esse episódio só comprovou algo que todos nós desconfiávamos, todos nós sabíamos, desde o tempo que a gente acompanhava a novel, desde o tempo que a parte 1 foi lançada do Alicization, algo que todos nós acreditávamos e agora foi mostrado, foi simplesmente comprovado indiretamente. Arisso e Seiba são irmãs gêmeas de universos diferentes. Por conta do que? Você vê que eles têm semelhanças bem sérias. Acredito que a compositora responsável por Sword Art Online é a mesma da franquia Fate Stay. Então, tipo, já tem essa semelhança. Animadores, alguns também são, digamos que de ambas as franquias. E acontece que, pra concluir tudo isso, Arisso e Seiba têm semelhanças, digamos que em aparência física, em personalidade, em determinação e coragem, digamos, na maneira com que elas agem. Então, se você comparar tudo isso, elas são irmãs gêmeas, elas são idênticas. Elas são, digamos que, iguais, só que são de franquias diferentes. Por isso que elas decidem, para Fate Stay Night, elas mantêm a qualidade. Para ESO, elas também mantêm a qualidade. Então já foi mostrado que elas são irmãs gêmeas, basta você acreditar. Para todo caso, eu acho que foi muito evidente a semelhança que elas têm agora, falando sério, realmente, por conta de que você nota na franquia Fate Stay Night, quando a Seiba vai fazer o ataque com a Excalibur, você nota a animação, você nota a trilha sonora, você nota, digamos, a afeição dela, e você viu nesse episódio a aparência, digamos que o modo com que a Arisso estava agindo, era idêntico a que a Seiba faz quando ela utiliza-se da Excalibur, que é o golpe mais poderoso dela, o Fantasma Nobre. Então, acontece que eu acho que foi muito épico isso, porque a trilha sonora fez parecer igual, a gente viu um modo da Arisso se preparando, e acredito que agora é só esse golpe ser mostrado no próximo episódio, que a gente já vai ter o resultado que elas são irmãs gêmeas. Mas para todo caso, o que eu posso dizer é que eu achei realmente semelhante, tanto a Arisso como a Seiba. Eu acho que o autor realmente ele deve ter tido uma inspiração pela franquia Fate Stay Night, tendo em vista que a franquia Fate Stay Night já é de vários anos. Eu acredito que foi bem antes da saga Alicization ter sido criada, posso estar sendo errado, mas acredito que foi. O que eu posso dizer é que Arisso e Seiba, elas têm suas semelhanças e seria muito legal um crossover entre Arisso e Seiba. Eu acho que ia ser bem bacana de ver ambas. Para todo caso, o que eu posso dizer é que eu queria destacar já no começo do vídeo essa semelhança. Eu espero realmente que a trilha sonora se mantenha na próxima semana no golpe da Arisso, porque daí eu ressalto se foi exatamente como foi com a Seiba, com a Excalibur. Mas para todo caso, vamos ter que esperar. Mas já desse episódio foi um pouco igual, mas obviamente mantendo, digamos que, a personalidade própria que elas têm de ambas as franquias, tanto a Arisso como a Seiba. Mas para todo caso, já destaquei a primeira cena que eu queria destacar, foi a cena mais importante, eu diria, da Arisso, então a gente vai voltar a falar mais dela na próxima semana. Mas então vamos falar de Sword Art Online Alicization e seu episódio mais recente, mais conhecido como A Determinação de um Kinshi na Guerra. Acredito que, continuando, vamos falar sobre os Cavaleiros da Integridade, que estão divididos em vários esquadrões nessa guerra, por conta de que já são poucos, então eles têm que cuidar, digamos que de cada parte, de cada canto que eles puderem para derrotar Tark Territory, não é mesmo? Então, vamos começar, eu acho que pelo, eu diria, o título MVP do episódio, por conta do que? Eu acho que esse título é seu, Seigo Kinshi das Flechas Desroberto. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas vou chamar de Seigo Kinshi das Flechas, que eu me garanto mais. Por conta do que? Eu acho que a maneira com que ele agiu foi muito épica. A gente só viu que basicamente foi assim: queime no inferno, seus goblins malditos! Porque, sério, só com a áurea dele em chamas, ele acabou com os 3 goblins em volta, ao redor dele. Pra você ter ideia, ele foi tão épico que ele utilizou-se da espada, se estava sem flechas, para acabar, digamos que, com o goblin chefe. Afinal, se não tem flechas, por que não usar uma espada como flecha no arco, não é mesmo? Então, eu diria que foi muito épico, é um dos meus Seigo Kinshis favoritos de SO, por conta que ele já teve, digamos que, um destaque na parte 1 do Alicization. A gente viu a maneira, a luta dele contra o Wilde, contra o Kirito. Então eu diria que foi muito legal ver, digamos que, o foco nele novamente nessa parte 2. A gente compara um pouco da animação, vê que a animação está mais fluida, para
parabéns para One Pictures, para os animadores, para a staff, porque eles estão arrasando na adaptação do Alicization. Digamos que conforme os anos se passam, a gente nota esse crescimento, esse trabalho bonito, dedicado que eles estão fazendo. E sem dúvidas, foi muito bonito de se ver isso, porque a gente viu a maneira com que ele mostrou, digamos, sua determinação. A gente viu que mesmo com goblins ao seu redor, ao ver, digamos, que um Kinshi estava em perigo e por ter dado sua vida para proteger, ele como cavaleiro da integridade mostra que pode se levantar para acabar com os inimigos. Então eu diria que foi épico essa cena. A gente viu que a determinação dele é proteger o mundo que era de sua amada em suas memórias do passado. Então foi muito bonito ver isso, porque foi mostrado realmente o Berikuri, Kirito e Ujo falaram sobre tudo isso desde a parte 1, né, desde o flashback que foi mostrado. Então ele já se lembra disso e ele quer cuidar dessas memórias. Quem sabe um dia ele tem essas memórias novamente, mas até lá ele tem que proteger esse mundo para que possa acontecer talvez esse futuro e ele reencontre sua amada. Então, sem dúvidas, o Seigo Kinshi das Flechas foi um dos melhores personagens nesse campo de batalha, nesse início de guerra. Além do mais, pelo fato da espada, confessa pra mim aqui, você ficou arrepiado no corpo inteiro quando ele utilizou a espada no arco e acabou com todos os goblins. Seja honesto, eu também fiquei, todo o meu corpo ficou arrepiadinho, eu gostei dessa cena, achei épica, quase gritei na hora. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que eu praticamente, realmente, eu acho que foi o início perfeito pra uma guerra. Você mostra, digamos que personagens que de certo modo são principais, personagens que já tiveram destaque, e a modo como eles agiram foi incrível. Eles souberam reutilizar e desenvolver personagens da parte 1, principalmente sendo o Seigo Kinshi nesse início de guerra. Então o Alicization, a staff ficou de parabéns, ainda mais o Reiki Sensei, porque é ele que criou a história. Para todo caso, tendo falado apenas do primeiro Cavaleiro da Integridade, o primeiro Seigo Kinshi, vamos para uma parte mais triste. Vamos falar sobre a determinação feita através de um sacrifício. Vamos falar de nossa querida Fanatio. Acredito que agora vamos falar de outra beldade de Sword Art Online. Vamos falar da nossa querida Fanatio-sama. Por conta do que? Eu acho que a maneira com que ela estava, digamos, a postura de vice-comandante, que a gente considera às vezes comandante, foi épica. A gente sabe que o comandante não pode ir para o ataque direto. Estava certo o Berikuri em ficar respondendo, ou melhor dizendo, recebendo os relatórios, mas eu diria que a Fanatio, ela roubou a cena, ela roubou os holofotes. Sinto muito, Berikuri, te amo também, mas a Fanatio foi incrível nesse episódio, por conta de que, como você não ama a atitude que ela fez, a gente viu que ela tava cuidando de todos os goblins sozinhas, só utilizando-se sua espada como se fosse também um arco, e estava atacando a longa distância, e isso de certa maneira foi legal, porque eu acredito que ela não queria mandar talvez os seus subordinados para o campo de batalha tão cedo, ela queria primeiro ver se ela conseguia dar conta de todos. Isso foi muito interessante por conta do que? A gente viu que houve um momento que um dos goblins, eu acredito que era outro termo que se usa para aquela raça que estava enfrentando a Fanatio, mas eu não me recordo, a gente viu que ele estava indo com tudo para atacar, e o mais interessante foi ver em todo esse episódio o Fractoraito, porque mostra, digamos, que ele ficou descontrolado, tipo, ele estava falando, como que eu posso perder para uma humana, como é que eu estou tendo essa dificuldade, então ele ficou descontrolado, que ele acabou com a própria raça, e estava indo, digamos, para atacar todos os Seigo Kinshi, e acontece que nesse momento, eu acredito que a pressão, digamos que a determinação do Fractoraito dele, fez com que a Fanatio não conseguisse se mover, e acontece que nesse momento, a gente vê o sacrifício de uma subordinada, afinal, ela conseguiu se mover na frente pela admiração, pelo amor e respeito à Fanatio, e a gente viu que ela deu a vida dela para proteger a Fanatio, jogando, digamos que, aquele Goblin para longe. E foi muito legal isso, porque a gente viu que já mostrou a primeira morte dessa guerra. E foi muito importante isso, porque, querendo ou não, é guerra, terá mortes importantes. E a gente viu que não vai ter tempo para você ficar, digamos que, em lágrimas pelo seu subordinado ter sido morto, por mais que seja uma pessoa importante. Nesse momento, você deve continuar protegendo as vidas que ainda restam, o futuro. Então vemos que a Fanatio, ela já enxuga as lágrimas dela e já fala, eles não serão perdoados, seus desgraçados. E a gente viu que ela só mostra, digamos que como se o ar tivesse mudado, a atmosfera, o Fractoraito dela, como aconteceu lá com o Seigo Kinshi das Flechas, digamos que fica mais determinado, ele se impulsiona mais. E assim a gente viu que o ar todo, digamos que a pressão exalada por ela era mostrado através da animação. Isso sem utilizar-se das técnicas ainda, porque quando ela utiliza-se do Erraço Armamento, eu acredito que no outro nível, ela mostra um feixe de luz enorme nos céus, e assim ela começa a cortar os goblins ao meio, acabando com eles, e com um suspiro ela diz, vão para o ataque, linha de frente.
E foi muito triste essa parte, porque ela fala numa maneira de suspiro. Esse suspiro a gente poderia falar que seja pelo sacrifício da sua subordinada, a gente poderia também falar pelo seu cansaço já de ter usado uma técnica de outro nível, como a gente também poderia falar que ela não desejava que seus subordinados fossem ao ataque. Não é à toa que a gente viu que ela estava tentando dar conta de todos. A gente sabe que, comparado aos Cavaleiros da Integridade, os outros Cavaleiros mais normais, eles não vão ter essas técnicas de outro nível, essa determinação, esse fractoraito que vai se mover pelas emoções. Então eu acredito que a Fanation, ela estava tentando guardar ao máximo, talvez, os seus subordinados, mas ela teve que mandar eles para a batalha. Então eu diria que foi o melhor início. A gente já viu a Fanation brilhando no campo de batalha e mostrando que ela está conquistando a vitória. Não é à toa, digamos que como eu posso dizer, eu não lembro bem o nome, mas os Kinshi comum, eles estavam passando o relatório para o Berikuri, que a Fanation e o Seigo Kinshi das Flechas, eles tiveram sucesso em suas batalhas. Mas agora, diferente desses dois que já têm experiência de campo de batalha e estão indo muito bem na guerra, devemos falar agora de dois Seigo Kinshis que já não estão tendo tanta facilidade como seus companheiros estão tendo. Vamos falar agora de Ederi e de Renruri. Acredito que agora vamos ressaltar a inexperiência de Ederi. Por conta do que? Se você anota, você já compara com a Fanation e com o Seigo Kinshi das Flechas. Você viu que eles analisaram a situação de um ponto. Você vê que eles julgaram utilizando-se suas técnicas. Eles não mandaram seus subordinados já para o ataque de primeira mão. E isso foi diferente com o Ederi, por conta de que mostra que ele ainda é novato. E por conta disso, ele ainda tem inexperiência. E isso não é algo que podemos culpá-lo. Ele estava agindo da maneira com que ele achava correto. Mas mostra que ele terá dificuldades no campo de batalha. Não é à toa que os Goblins usaram bombas de fumaça. E assim já possibilitou talvez várias perdas para o Império Humano. Afinal, vemos que agora eles não podem atacar. Tanto que o Ederi não permitiu que o seu subordinado começasse a atacar, senão poderia machucar um aliado ou até matá-lo. Então foi importante isso, porque se ele talvez tivesse utilizado o seu chicote já desde o início, ele talvez teria conseguido criar uma diferença, por mais que a bomba de fumaça fosse usada. Mas ele já mandou seus subordinados irem para o ataque, e foi isso que a bomba de fumaça permitiu, fazendo ficar confusos e não podendo enxergar. Então eu acho que não tem como não comparar. Você vê de um lado experiência, de um lado inexperiência, só que você vê também a personalidade, o quão pode ser importante nesse nível, porque a Fanation e o Seigo Kinshi das Flechas, eles souberam ter o controle da situação, eles souberam analisar, eles pouparam, eles sabem o número que eles têm. O Ederi, por mais que saiba de tudo isso, ainda não tem a experiência que fez com que ele pensasse em tudo isso. Então vamos ver se ele vai conseguir agora recompensar nas próximas batalhas, porque a batalha dele ainda continua e a gente vai ver isso no próximo episódio. Mas acredito que agora vamos falar de uma das cenas finais. Afinal, vamos falar de um Seigo Kinshi que também é responsável, de um Seigo Kinshi que está com medo. Vamos falar do nosso querido Renruri, que promete ser bem interessante. Acredito que agora podemos falar já do final do episódio, das partes finais focadas no cavaleiro que está com medo, com o sentimento de Kowai. Vamos falar do nosso querido Renruri. Eu peço ainda desculpas, Gomenazai, por conta de que a pronúncia ainda está um pouco complicada de se dizer. Eu acredito que no próximo episódio, já falando o nome dele, mas no episódio já escutando, eu consigo falar até idêntico, que daí eu tenho uma facilidade maior. Mas falando, digamos que desse nome ainda, eu acho que foi muito interessante a parte dele, porque a gente já viu desde o episódio passado que ele já estava meio que ansioso, tipo, ele já tava achando, caraca, a gente vai morrer. Basicamente foi isso que ele deve ter pensado. E acontece que foi uma parte interessante porque ele fugiu do campo de batalha literalmente, ele deixou os subordinados dele. Tanto que acontece que, acredito que foi o subordinado lá do Ederi que foi falar a situação toda, porque ele tá, digamos que na retaguarda, e acontece que basicamente foi isso. Como é que, onde está o comandante seu, onde está seu chefe, onde está o outro Seigo Kinshi para eu passar o relatório? Ele não está lá, ninguém acha ele. E acontece que a gente viu que ele tá na zona de mantimentos e ele está cheio de medo do episódio acabar assim. Só que foi interessante porque a gente não pode culpá-lo, afinal é uma guerra, são orcs. Não é fácil lutar, você não sabe o nível de experiência que ele tem. Eu me baseando, acredito que pelo episódio, pelo que já foi mostrado, talvez ele seja novato como o Ederi. Eu não acredito que ele é mais novato até, eu acho que ele até já tem um pouco mais de experiência. Mas eu diria que ele pode estar no mesmo nível. E acontece que é guerra, e guerra é isso. Pode ter o medo, pode ter agonia, pode ter ansiedade, pode ter coragem, depende, digamos que do Seigo Kinshi. E para esse, ele pode talvez pensar que ele tem milhares de vidas para proteger, ou ele pode estar se preocupando consigo mesmo, se ele vai conseguir vencer.
vencer, se ele vai conseguir ajudar seus companheiros, a gente ainda não sabe o que está passando na cabeça dele. Isso são possibilidades que eu estou falando para vocês. Mas a gente vai ter certeza disso no próximo episódio, quando for mostrado ele, porque provavelmente será o foco. Mas o que eu posso dizer é que, por enquanto, o que a gente vê evidente é o medo de um Seigo Kinshi. E a gente não pode culpá-lo porque a gente não sabe o nível de experiência que ele tem. Baseando-se pela aparência jovem, eu diria que talvez ele seja igual o Erediri, que é um novato e não tem tanta experiência assim, como por exemplo o Seigo Kinshi das flechas, a Fanatium, por exemplo. Então eu diria que vai ser bem interessante o foco dele, digamos que nas próximas semanas, porque provavelmente o próximo já deve mostrar talvez ele tendo a coragem, ou alguém ajudando ele no campo de batalha, ou ele tendo que ir por obrigação, alguém fazendo ele lutar. Mas para todo caso, acredito que ressaltei a parte do Seigo Kinshi Rendori e seus sentimentos sobre essa guerra. Sem dúvidas, meu querido e minha querida Kohai, foi um episódio Subarashi de Sodo Atonrai Alicization. Acho que não tem como não ressaltar isso, você já sabe o meu amor por esse anime, meu anime favorito. Então o que eu posso dizer é que foi incrível, porque seja pela Fanatio, seja pelo Seigo Kinshi das flechas, seja pelos sentimentos que foi mostrado nesse episódio. Você pode ter amor, você pode ter medo, você pode ter determinação, você pode ter de tudo nessa guerra, mas o que vai ajudar muito é a experiência e a determinação que vai surgir das batalhas, como foi mostrado. Acredito que isso foi o primeiro fato que já podemos ter no início dessas batalhas. Lembrando que foi apenas o início, apenas o primeiro episódio, e a animação já está em outro nível, imagine nas batalhas importantes. Para todo caso, gostei da Arisu, digamos que do Amayori, observando a situação, ela falando da Ijobu. Então foi muito bonitinha essa parte, porque o Amayori, quem não queria ter um dragão? Eu queria ter um dragão Hoshi, porque é necessário um dragão. Eu acho que pro mundo é necessário esses bichinhos tão bonitos. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que eu gostei da parte lá daquelas duas garotas da parte 1 do Alicization. Eu não me recordo do nome delas, apesar que eu tinha olhado, acho que é Irizen ou Finzero, eu não lembro bem ao certo, mas elas são aprendizes, digamos, que elas estão no mesmo nível da cerca, elas são meio que mini sacerdotisas, alguma coisa, mini cavaleiras, ou mini assassinas, se baseando pela parte 1 do Alicization e o que elas tentaram fazer com o Kirito mesmo, o Yujo, se a gente se recordar. O que eu posso dizer é que a gente viu que elas abandonaram o posto onde elas estavam. Provavelmente elas estão indo aonde o Kirito está, pelo que elas falaram e se baseando, se interpretando. Isso, ao meu ver, pode ser que elas se encontrem Chase e Ronin no caminho. Bom, pra todo caso, a gente viu isso. O que eu posso dizer é que o senpai do Yuji deu uma pena dele ver ser derrotado tão fácil, deu tipo uma dó no coração. A gente espera que ele se levante rápido. O que eu posso dizer também é que a Sotirena senpai não apareceu, eu acharia que ela poderia aparecer, mas pelo foco que cada esquadrão está sendo dividido, era de se esperar que talvez ela esteja com a Fanatium, ou até mesmo ela esteja na retaguarda, perto, próximo onde está o Kirito. Pode ser que talvez seja isso também, a gente deve se recordar, porque o plano é utilizar-se do rehearsal, armamento, da técnica da Arisu. Então não é todos os esquadrões que estão, digamos que na linha de frente. Eu diria que está mais a retaguarda atrás protegendo e poucos na linha de frente, na unidade. Mas para todo caso, foi um episódio maravilhoso, tá muito bom, eu tô muito ansioso pro próximo episódio, tô muito hypado, vai ser muito emocionante. Se sua pergunta é Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Sodo Atonrai Alicization War of Underworld? Para o próximo episódio de Sodo Atonrai Alicization War of Underworld, meu querido e minha querida Kohai, a gente sabe que vai ser tão épico quanto foi o dessa semana, porque vai ter o golpe da Arisu, vai ter herança, armamento, é a técnica especial dela. Então, provavelmente, vai ser épico, vai ser lindo visualmente, emocionalmente, de história, vai ser muito bonito ver isso. Para todo caso, eu acredito que o próximo episódio talvez mostre o que aquelas garotas foram fazer, aonde elas foram. Provavelmente, eu acho que ainda é muito atrás do Kirito, mas isso é só minha opinião, talvez não seja isso. O que eu posso dizer também é que deve mostrar talvez mais um pouco da Fanatio, acredito que o desfecho dessa batalha do Erediri, eu acredito que vai ser talvez possivelmente o desfecho do primeiro dia de guerra, porque a gente sabe que guerras são vários dias, não é mesmo? Vamos lembrar também do foco que pode ter no Renryuri, afinal a gente já viu o título do próximo episódio que já foi mostrado no final desse, então também pode ter uma referência com ele, pode ter uma referência, digamos que com as expressões, com o medo dele, porque lembra que eu falei, pode ser que ele seja novato, pode ser que ele não tenha experiência, pode ser que isso tenha muito a ver também com a mentalidade e o porquê dele não quer participar das batalhas. Bom, a gente vai descobrir isso também no próximo episódio. Então, quem sabe mesmo no finalzinho, a Asuna-sama não dá as caras, não é mesmo? Mas isso é ser muito esperançoso. O próximo episódio ainda deve ser abordado mais a parte da guerra, mas a gente já pode ter a nossa esperança, não é mesmo? Além de ver a opinião do Berekuri como comandante, digamos, de tudo o que ele vai falar, porque a gente vai ver o resultado, digamos, as perdas e as vitórias. Então vai ser muito importante ver a continuação já desse início de batalha. Afinal, como o próprio Seigo Kinshi das Flechas falou, quanto tempo faz
faz já desde que essa guerra começou, quantos minutos, porque Underwater pode passar bem rápido, mas a gente não sabe se foi 1, 5, 10, 1 hora, não é mesmo? O que eu posso dizer é que foi mostrado realmente o que os Seigokinshin já estão pensando, a maneira com que eles olham para a guerra, e isso está sendo muito interessante, mas acredito que isso pode ser até abordado no próximo episódio, se for mostrado até mais, porque de certa maneira a gente até já falou um pouco sobre isso, mas é um olhar triste, é um olhar corajoso, é determinação, então eu espero ver mais disso na próxima semana. Mas para todo caso, uma coisa eu tenho certeza, sem dúvidas, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater. Mata, né?